Muito bem, tudo bem com vocês aí? Hoje resolvi gravar um vídeo que foi um pedido de algumas pessoas que assistiram o vídeo anterior, falando que onde eu falei, né, onde eu abordei o assunto sobre quando eu tomo a decisão de processar uma empresa, e naturalmente esse vídeo teve um viés voltado para o empregado ou ex-empregado que toma a decisão de ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa. E aí o pessoal falou assim: poxa, Thiago, o vídeo ficou bacana e seria interessante se você gravasse também algo quando o empregador é processado, né? Quando ele recebe uma reclamação trabalhista. E aí, aí a gente chama o vídeo aqui de, puxa, fui processado. E agora? Agora você deve naturalmente procurar um advogado. Mas, Tiago, eu posso ir à Justiça do Trabalho sem advogado? Pode. É o jus postulante, mas altamente não recomendável que se faça isso, e eu vou explicar o motivo. Então, fui processado. E agora? Pois bem, esse é um momento que alguns empregadores, pequenos e médios empregadores, esse vídeo é direcionado para esse público, e eu falo isso por quê? Porque grandes empresas têm os seus departamentos jurídicos, e de uma certa forma já, não digo que são habituadas, mas têm um suporte jurídico que já não inspira esse medo, né, este receio, essa aflição de ter sido processado por um empregado ou um ex-empregado. Então, quando a gente se dirige aí ao pequeno e médio empregador, muitas vezes, e eu atuo em alguns casos nesse sentido, existe uma questão muito psicológica a este respeito. Poxa, mas eu fiz de tudo por este empregado, né? Dei tantos benefícios, enfim, me dediquei tanto a este empregado e injustamente ele ajuiza uma ação e esquece tudo aquilo que eu fiz para ele. Isso é muito comum, gente, isso é muito comum. Lembre sempre o seguinte: qualquer um de nós podemos ser processados, ainda que injustamente, ainda que injustamente. Por quê? Porque é o poder de ação das pessoas. As pessoas podem buscar o judiciário quando elas têm, ainda que elas não tenham certeza, mas elas têm a sensação que teve o seu direito violado. Então ela acha que tem direito a determinada coisa, né? E busca aí o judiciário. E naturalmente que o judiciário vem para fazer o quê? Justamente este ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio. Agora veja só, existem questões muito mais sérias por trás disso, que a gente não entra aqui no vídeo, porque imagina se a gente precisaríamos aí gravar uma aula de processo do trabalho, e não é esse o objetivo. O objetivo é trazer rápidas informações para que a gente comece, porque a gente não tenha tanto este receio, essa aflição com relação ao processo. E eu digo isso por quê? Porque o empregador, à medida que o empregado ajuiza a ação, então ele comunica ao Poder Judiciário, né? Ele distribui aquela ação, ele dá entrada no processo dele, na justiça. A justiça naturalmente vai determinar que o empregador seja notificado. Eles falam, alguns usam até o termo de citação, aqui na Justiça do Trabalho a gente fala de notificação. Então nós vamos ser notificados. Nós quem? Eu, empresa, vou ser notificado. Eu, empregador, vou ser notificado. Eu, pessoa física, na condição de empregador, vou ser notificado. Feita esta notificação, existe um prazo mínimo a ser observado, que a CLT mesmo determina, que é o prazo de 5 dias entre a notificação e a primeira audiência. A prática, principalmente aqui na região do Grande ABC, já nos indica que, via de regra, é cumprido esse prazo, sim. Não temos casos onde não se cumpre este prazo de 5 dias. Ao contrário, muitas vezes você é notificado e a audiência vai acontecer lá daqui 2, 3, 4 meses. O importante neste ponto é que, assim que receber essa notificação, você procure um profissional de sua confiança para a elaboração de uma defesa técnica, de uma contestação. Isso é muito importante. Mas, Tiago, eu assisti o outro vídeo e lá você falou que o empregado ele pode ir à Justiça do Trabalho sem advogado. Eu, empresa, eu, empregador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, posso também ir à Justiça do Trabalho sem advogado? Pode, mas não deve. Sob nenhuma hipótese, eu indico a qualquer pessoa que vá à Justiça do Trabalho para fazer a sua defesa sem que tenha um conhecimento técnico de regras de direito processual e de direito material. Isso porque pode trazer um prejuízo para você muito grande, né? Se você perder eventualmente um prazo, deixar de juntar uma
prova no momento oportuno, ou de repente faltar a uma audiência. Então, há um regramento técnico muito rígido que deve ser observado, principalmente nessa fase processual, onde você foi notificado e dali a alguns dias você vai ter que ir à Justiça do Trabalho para uma audiência onde vão ser discutidas várias questões técnicas que talvez aquele que não tenha aquela intimidade com o direito do trabalho não saiba articular de forma favorável aos seus interesses. E os interesses, naturalmente, de quem é empresa ou de quem foi processado, é buscar ao final deste processo uma improcedência da ação, né? Para que o juiz diga, olha, a parte contrária, o reclamante, o ex-empregado lá, ele não tem razão. Mas volto a dizer, né, todos nós somos passíveis de sermos processados e todos nós temos o direito de nos defender perante a justiça e aí submeter ao crivo do Poder Judiciário a análise das provas, dos fatos, de tudo aquilo que serviu da instrução processual para que o Estado juiz, neste caso, né, vá determinar se quem processou tem razão ou não, se alguns pedidos que ele fez têm razão ou não, ou se todos os pedidos são improcedentes, ou parte deles é improcedente. Então, tudo isso é muito importante para que nós consigamos fazer uma boa defesa. Bom, recebeu a notificação, primeiro passo então, e aí como indicação mesmo, né, como sugestão, procure um advogado trabalhista. Procure um advogado que tenha o traquejo com a Justiça do Trabalho para que se possa, então, fazer a orientação. Neste caso, vai ler lá a petição inicial e nós vamos estar limitados àquilo que está na petição inicial, né? Não adianta, eu não preciso me defender de algo que eventualmente não esteja naquele processo. Uma coisa que muitas vezes a gente fala dentro do direito, né? Assim, o que não está no processo não está no mundo. Então não adianta você querer lá, às vezes o empregado está pleiteando horas extras e você fala assim, ah, não, mas ele nunca violou ou nunca trabalhou em condição insalubre, um exemplo. Veja só, a insalubridade, se ela não for debatida dentro do processo, não há por que eu apresentar uma defesa nesse sentido. Então, por isso que eu falo, cautelosamente, o advogado vai analisar os pedidos formulados pela parte contrária, né, aquilo que ele colocou no processo pela parte contrária, e vai ali, já tem uma delimitação daquilo que ele deve apresentar à defesa, né, na defesa. Um ponto importante pode ser que nós tenhamos uma reconvenção. É dizer o seguinte, olha, eu estou sendo processado por isso, mas o empregado me causou um determinado prejuízo, eu preciso cobrar isso, e você pode também fazer tudo isso dentro do mesmo processo. Olha como é importante, então, nós temos um profissional nos amparando para que todas essas possibilidades possam ser articuladas dentro do processo. Temos que analisar ainda a questão de prescrição, de quando esse empregado saiu e quando ele ajuizou a ação, de quanto tempo ele está buscando os seus direitos, porque nós temos até 2 anos, né, para que este empregado ingresse com a ação, e naturalmente, à medida em que ele ingressou com a ação, nós vamos retroagir 5 anos, né, não mais do que isso. Isso é um ponto importante que também deve ser articulado na defesa para que se tenha aí êxito, né? Ou seja, a improcedência dos pedidos. Aqui a gente inverte o raciocínio. Agora eu quero, como empresa, defendendo a empresa, como estou sendo processado, eu quero que o processo seja julgado improcedente. Tá? Então aí, feita o contato com o advogado, naturalmente vai se reunir todos os documentos que sejam pertinentes àqueles pedidos que estão sendo formulados lá no processo, na petição inicial, para que se possa apresentar a defesa. O prazo para apresentação da defesa na Justiça do Trabalho é até a data da audiência. Tá? Vamos pensar o seguinte, seguindo exatamente aquilo que está escrito na lei, nós iríamos à audiência, o juiz faz uma proposta de conciliação para saber se tem acordo, e se não houver o acordo, neste momento se apresenta a defesa. Mas temos que considerar que a CLT foi feita lá na década de 40 e este ponto não passou por nenhuma alteração ao longo desses anos. E hoje nós temos o quê? O processo eletrônico. O processo eletrônico
está tudo dentro do processo, nós não manuseamos mais papel. Então, os tribunais têm feito uma regulamentação a este respeito e determinando que defesa e documentos sejam juntados até alguns momentos antes da audiência. Na prática, ainda que seja no dia da audiência, o que tem que estar dentro do processo é justamente já a contestação e toda a prova documental que sirva que sirva para provar algo, ou que demonstre que aquilo que está sendo articulado na petição inicial não procede, não tem razão. Então, daí a importância de se reunir toda a prova documental, porque este é o momento em que eu tenho que juntar a prova, né? Não adianta ser lá um empregador desorganizado, onde feita a defesa, feita a contestação, já feita a audiência, ele me apareça com uma prova que já deveria ter sido juntada nos autos. Eu não posso ir jogando documentos ao longo do processo. Eu tenho os momentos corretos para que isso seja feito. Tão importante quanto a defesa, quanto a contratação do advogado, a reunião de todos esses documentos para que se articule todas as teses, o advogado certamente vai estudar essa questão de ônus de prova, de quem tem que provar o que dentro do processo, porque via de regra o ônus da prova é do empregado, né? Tem as suas exceções, tem questões muito específicas dentro da justiça, dentro do processo do trabalho, do direito do trabalho, que traz para a empresa o ônus de provar determinados fatos. Mas a regra geral, né, é que o empregado prove aquilo que está sendo articulado lá na petição inicial. Então é o momento que o empregador, além de ter as suas reuniões lá com o advogado, traçar toda a estratégia de defesa, apurar aquela questão fática que está inserida dentro da petição inicial, também a gente tem que se preparar para a audiência. E a audiência, a empresa, ou mesmo a pessoa física, ela pode ser representada por um preposto. Um preposto, quem é o preposto? Uma pessoa naturalmente maior de idade, capaz, que conheça os fatos. O preposto ele deve conhecer os fatos. Antes da reforma trabalhista, o que nós tínhamos eram prepostos que obrigatoriamente tinham que ser empregados da empresa. Hoje já não mais subsiste esta regra dentro da CLT, de modo que o preposto deve apenas conhecer estes fatos, ter conhecimento amplo desses fatos, profundo desses fatos. Por quê? Porque não adianta você elaborar uma grande defesa, tecnicamente muito boa, instruída, com bons documentos, e o preposto desconhecer a situação daquilo que está sendo tratado no processo. Eu falo isso por quê? Porque às vezes você tem lá uma condição onde a prova documental demonstra já o direito, né, que a pessoa da parte contrária que está pedindo não tem, mas é feita uma pergunta acerca daquele tema e o preposto fala para o juiz assim, olha, esse fato, não sei, e agora? Quando o preposto diz que não sabe determinado fato, isso representa dentro do processo uma confissão daquilo que está sendo alegado pela parte contrária. Então, olha o cuidado que nós temos que ter na hora de chamarmos o preposto e indicarmos o preposto que vai representar a empresa na audiência. Naturalmente que o preposto representa a empresa. Agora, eu posso ser pessoa física, um pequeno empregador, e que eu não vou mandar ninguém no meu lugar. Eu sou o representante legal da empresa. Eu estou no contrato social. É muito importante que saiba o que aconteceu, que saiba, que tenha conhecimento dos fatos, né, para que não chegue na frente do juiz lá e não saiba, desconheça algo que venha a ser perguntado, que está relacionado aí com o processo. Então, ponto extremamente importante é definir quem é o preposto. Agora, volto a dizer, o preposto ele não precisa ter vivido os fatos. Basta que ele tenha conhecimento desses fatos. Ele não precisou trabalhar no mesmo tempo que o reclamante, que a parte contrária está articulando lá, mas que ele tenha conhecimento da situação fática, daquilo que está sendo debatido no processo. Daí também a importância de se ter reuniões com o advogado, para que o advogado explique tudo isso a ele, a situação fática, ou mesmo ele colete essas informações com outras pessoas
lá da empresa, mas ele, veja que naquele momento da audiência, ele é o representante judicial. Ele é o representante judicial. Dentro do Poder Judiciário, é como se o preposto fosse o próprio empregador. E se eventualmente ele firmar um acordo, disser alguma coisa lá no processo, é como se a empresa estivesse falando. Então ele é uma pessoa de alta confiança do empregador e que detém conhecimento pleno da situação fática que está sendo debatida no processo. Se isso não acontecer, você eleger mal o seu preposto, volto a dizer, pode ser que todo o trabalho bem realizado, técnico, feito pelo advogado, venha a, a cair por água abaixo, né? Porque o preposto desconhece dos fatos. Agora, nós temos que também nos preocupar com as testemunhas. Da mesma forma que o empregado tem que trazer as suas testemunhas para provar aquilo que ele está articulando no processo, a empresa também tem que ter as suas testemunhas, seja porque ela tem um determinado ônus, alguma coisa a ser provada, seja até para fazer a contraprova, ou seja, para contrapor aquilo que está sendo articulado lá no processo. Então, e aí sim, a testemunha, via de regra, essa testemunha deve ter trabalhado com aquele ex-empregado ou com o empregado no mesmo período, né, com o mesmo tempo, fisicamente próximos, que conheça os fatos. É sempre importante perguntar para a testemunha, mas como é que você sabe desse fato? Porque aquela história de, eu sei porque eu ouvi dizer, não é um depoimento que tenha uma carga probatória, um valor de prova interessante no momento em que nós vamos convencer, não é tentar, né? Vamos convencer ou vamos tentar convencer o juiz de que a nossa versão fática ela é a verdadeira e por isso que aqueles pedidos que estão sendo formulados contra aquele empregador, naturalmente eles são improcedentes. Então, olha a importância de tudo isso. Além do mais, veja só, se eventualmente a empresa perde um processo, via de regra, ela é condenada em custas, que corresponde a 2% do valor da causa ou da condenação, e aí tem algumas regras processuais para isso, e também a condenação de 5 a 15% dos honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? É uma verba que é paga para o advogado da parte contrária, não é para a parte contrária, mas para o advogado da parte contrária, daquele advogado que venceu o processo. Né? Então vamos imaginar uma situação hipotética. A empresa é condenada a pagar 10 mil reais ao ex-empregado. Além dos 10 mil reais, a empresa vai pagar 2% disso de custas e 5 a 15% de honorários de sucumbência para o advogado. Então paga a parte, porque ela ganhou o processo, paga custas ao Estado porque perdeu e paga honorários de sucumbência. Tem exceções, eventualmente o empregador pode, a depender da condição, pode ser que ele tenha as benesses da justiça gratuita e haja essa condenação, mas ela fica impossibilitada de ser executada enquanto perdurar essa condição e até 2 anos, mas aí é uma questão extremamente técnica e o nosso bate-papo aqui não tem esse viés. É mais para falar dessas questões de assim, olha, puxa, fui processado e agora quais são os primeiros passos? Então, já estamos falando, né? Procurar um bom advogado, reunir a prova documental, definir quem é o preposto, quem serão as testemunhas que vão representar essa empresa dentro deste processo. Naturalmente também que nós temos ainda algumas questões, como por exemplo, pode ser que o advogado ele identifique, e você conversando, você parte do processo conversando com o advogado, identifique que haja um prejuízo e que esse prejuízo, que esse ex-empregado causou um prejuízo e que ele pode ser cobrado disso. E naturalmente sim, porque aí dentro da própria defesa a gente apresenta o que nós chamamos de reconvenção. A reconvenção diz assim, olha, eu não devo ou ele me deve, ou pode ser que eu diga assim, olha, eu devo isso, mas ele também deve aquilo, né? Há também formas de deduções e compensações a serem articuladas na defesa, que isso deve ser minuciosamente avaliada pelo advogado, para que eventualmente venha a reduzir os créditos que eventualmente possam ser reconhecidos dentro daquela ação. Então veja que há uma complexidade de atos para se elaborar a defesa que demandam de um conhecimento técnico específico do advogado para que tudo isso seja
articulado, para que tudo isso seja falado dentro do processo, para que então se busque a improcedência ou ao menos a redução de tudo aquilo que eventualmente esteja sendo articulado pela parte contrária dentro do processo, né? Então, olha, há uma complexidade, existem aí os prazos, as estratégias dentro de audiência, e se eu faço uma pergunta, o juiz não deixa eu fazer a pergunta, como é que isso funciona? Veja, o advogado ele tem o conhecimento para melhor representar você nesses interesses e sempre lembrando, e até como uma forma de conforto, volto a dizer, né? Podemos ser processados? Sim, ainda que injustamente sim. Graças a Deus e graças à lei processual, nós temos aí direito à defesa, e isso é extremamente importante, o Estado nos garante o direito ao contraditório e ao amplo direito de defesa. E tudo isso, naturalmente, sempre destinando a quem? Ao Poder Judiciário, ao juiz, porque é ele quem vai decidir essas questões e dar ali a sua sentença, né, reconhecendo ou não o direito que foi pleiteado pela parte contrária. Depois, ato contínuo disso, né, ainda tem as esferas recursais, porque às vezes a decisão que o juiz deu, ela não foi uma decisão que aos olhos de quem perdeu a ação foi justa, ou enfim, aí eu tenho possibilidades de recurso. E eu volto a dizer, onera-se muito a empresa nessas questões, porque quando você vai interpor o recurso, o primeiro recurso que a gente tem aí numa instância superior, não estou falando nem para o próprio juiz, porque a gente teria aí os embargos de declaração, também assunto técnico, mas nós teríamos aí o recurso ordinário. E tem alguns requisitos a serem cumpridos, né? Então, por exemplo, o pagamento das custas que eu falei agora há pouco, ele, no momento da interposição do recurso, é um pressuposto recursal, eu já tenho que pagar essas custas. Ainda tem um depósito recursal, que serve para garantir uma parte do pagamento da parte contrária, que a gente fala assim, serve para assegurar uma parte da execução. Existem limites para isso, né? Então é muito importante que o empregador esteja bem assessorado para que faça de fato a sua contestação e apresente aí a sua defesa. Mas não se desespere, né? Tem defesa, sempre tem alguma defesa, sempre tem alguma coisa, sempre existe a possibilidade de se fazer acordo. Isso também deve ser levado em consideração, você aí conversando com o seu advogado, deve levar em consideração, porque pode acontecer, gente, da gente errar mesmo. Eu estou errado, eu errei, né? E como é que eu posso reduzir o impacto de uma eventual condenação? De repente, lá encaminhando para um acordo, onde haja o parcelamento, mas como é que funciona o acordo? O acordo, nós vamos conversar com o advogado da parte contrária, falar sobre valores, e nesses valores nós podemos definir para que serve cada, e como é que a gente pode falar assim, como é que eu posso traduzir para vocês? Fazer um acordo onde eu consiga descrever para que serve aquilo, ou eu vou dar uma quitação geral ao contrato de trabalho. Então, existem formas de se negociar isso, de se fazer o acordo, e naturalmente submeter isso ao crivo do juiz para a sua homologação, né? E aí, o que eu costumo dizer com isso? Às vezes, você tem um risco, porque você não cumpriu integralmente a legislação trabalhista e de fato ficou alguma coisa lá para trás, então pode ser que prove, pode ser que não prove, e pelo risco, muitas vezes a gente avalia a qualidade da prova, qual é o risco do processo, e chega num acordo onde as partes acabam cedendo um pouco, cada parte sempre cede um pouco. O acordo tem que ser bom para as duas partes, né? Então muitas vezes o reclamante ele acha que vai receber um determinado valor, mas para efeito de acordo ele recebe um pouco menos, e o empregador, por sua vez, acha que vai pagar menos e acaba pagando um pouquinho mais, mas para evitar o quê? O risco de ter que pagar isso de uma só vez, ou ainda se buscar de um parcelamento judicial, pedir autorização para um parcelamento judicial que tem as suas restrições. No acordo, tudo pode ser lá formulado e, naturalmente, desde que o juiz homologue aquilo. Espero que o vídeo tenha sido aí um pouco esclarecedor para você que eventualmente tenha sido processado, e busque aí o seu regular direito de defesa e faça uma boa defesa para contrapor aquilo que você está sendo, entre aspas, acusado, mas não é bem essa palavra, mas que está vindo contra você um pedido de condenação, que pode ser que seja injusto ou não, e aí a gente precisa de saídas jurídicas inteligentes para impactar o menos possível no seu negócio. Um grande abraço, espero você em outro vídeo e até mais. Tchau!